Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Irmãos e irmãs, essas leituras que a gente acabou de escutar, próprias da festa dos apóstolos São Simão, São Judas Tadeu, nos apontam, nos fazem prestar atenção nesse aspecto da vida cristã, né? E essa universalidade da experiência da fé, uma universalidade que vai além de todos os confins das línguas, das raças, das culturas. E a gente não fala sobre isso com esse tom triunfalista, etc., né? Como nos orgulhando, né? Sobre esse orgulho, né? Lembro aquele episódio, um grupo de franciscanos, ainda da época de São Francisco, foi pregar o evangelho lá para os muçulmanos, né? Numa época mais ou menos da Quinta Cruzada, e eles foram trucidados, né, pelos muçulmanos, morreram. E os irmãos franciscanos começaram a contar esse fato, se orgulhar muito dele, mandar que esse fato fosse lido nos refeitórios, durante as refeições deles, etc. São Francisco fica sabendo disso e manda recolher todos esses escritos e proíbe eles de falarem sobre o assunto. E ele diz assim: cada um se orgulhe do próprio martírio e não do martírio alheio, né? Então a gente tem que contemplar com muita humildade, com muita gratidão a obra que Deus faz no mundo inteiro, na sua igreja, que mais do que nos levar à vaidade, nos deve levar ao compromisso, né, de viver uma vida santa. Então, por que a igreja hoje quer nos fazer olhar para essa universalidade da nossa fé, né? Porque ela nos diz algo muito importante, que Jesus fala ao ser humano aquilo que ele tem de mais profundo, de mais próprio e, portanto, de mais universal. Ninguém se sente um estrangeiro quando conhece Jesus Cristo. Quando eu estudava em Roma, escutei de um dos professores narrando algo que é uma experiência comum dos missionários
e vão pregar o Evangelho e escutar pela primeira vez falar de Cristo, aqueles lugares mais distantes, aquelas tribos perdidas aí pelo mundo afora. E eles contam todos que existe uma experiência comum entre eles, que quando esses povos escutam falar de Jesus, a resposta, a reação que eles têm não é de estranhamento, é uma resposta, uma reação de que nós estávamos esperando escutar isso. Há muito tempo nós estávamos desejando escutar isso. Nosso coração estava esperando por isso. E por isso Jesus, ele se torna tão familiar a todos nós. Me lembro de um diálogo que eu tive com uma universitária lá em Bolonha, né, na Itália. E ela perguntou assim: vocês lá na América do Sul, vocês não questionam que nós europeus tenhamos ido para lá para impor para vocês uma religião europeia e destruindo a cultura, a religião própria de vocês, etc, etc, né? Aí eu respondi para ela assim: olha, lembra que Jesus não é europeu, Jesus é asiático, porque a terra onde Jesus nasceu fica na Ásia, né? A Ásia Menor. Então, assim como vocês europeus consideram que Jesus é alguém tão familiar a vocês, né, a ponto de você cometer esse ato falho, né, de tratar Jesus como se ele fosse um outro europeu, né? Assim também a gente lá na América do Sul olha para Jesus não como um estrangeiro, não como um elemento de uma cultura estranha que foi imposta para nós, né, mas como o nosso Jesus. E nós lá no Brasil somos mais atrevidos ainda, chegamos a dizer que Deus é brasileiro, né? Ainda por cima, né? Então, é assim que todo ser humano reage quando encontra Jesus. Não recebe Ele como um estranho, mas como um visitante, como alguém que chega há muito tempo esperado, e que logo que chega, a gente logo diz: a casa é tua, e entra e passa a morar no nosso coração sem nenhuma cerimônia, né? E a gente não sente necessidade nenhuma de ter cerimônia com Ele, nem Ele conosco, né? Porque Ele fala para nós lá do fundo do nosso coração, das nossas expectativas, né? Então essa é a beleza do Evangelho, né? Essa experiência de Jesus que fala para todos, porque fala a cada um de nós naquilo que tem de mais profundo, de mais íntimo, de mais pessoal, e também se torna aquilo que existe de mais universal entre todos nós. Vamos pedir, irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, que nós possamos ser anunciadores de Cristo, como nesse salmo tão bonito que nós cantamos, que fala que o som que se espalha por toda a terra, ele não é feito de discursos, nem de frases, nem de palavras, mas é um outro tipo de voz que chega até os confins da terra, e nós somos chamados a ser essa voz.